Bem-vindo à nossa parte 4. Estamos chegando na reta final da nossa história. Você já se inscreveu no nosso canal? Quando o mundo escolhe, existem decisões que parecem pequenas, mas mudam tudo. E existe uma decisão registrada naquela manhã, que atravessou os séculos. Não foi tomada por reis, nem por exércitos, foi tomada por pessoas comuns. Pessoas que poucos dias antes celebravam. E agora precisavam escolher. Naquela manhã, Jesus não estava mais apenas sendo julgado. Agora seria rejeitado publicamente. O amanhecer mais pesado. O céu começava a clarear. Jerusalém despertava. Mas para Jesus, a noite nunca terminou. Depois das acusações, vieram os deslocamentos. Guardas, empurrões, olhares, cansaço, horas sem descanso. Mesmo assim, ele continuava caminhando. E então chegou diante do governador. O encontro com Pilatos estava acostumado com conflitos, política, pressão, interesses, mas aquela situação parecia diferente. Jesus entrou, sem resistência, sem desespero, sem tentar convencer. Pilatos observou. Talvez esperasse alguém agressivo. Encontrou alguém em paz. Perguntou: "Você é rei?" E Jesus respondeu de forma que ninguém esperava. Disse que seu reino não era daquele mundo. Imagine ouvir isso. Todo mundo disputando poder, controle, prestígio, e diante deles alguém dizendo: "Meu reino funciona diferente." O desconforto de Pilatos algo não fechava. Pilatos observava, escutava, analisava, e começou a perceber. Aquela condenação não parecia justiça. Parecia interesse. Talvez por isso tenha repetido algo importante. Não encontro culpa. Mas existe algo que continua acontecendo até hoje. Às vezes pessoas percebem o que é certo, e ainda assim escolhem o caminho mais conveniente. A multidão muda horas antes. Jesus era celebrado. Agora, as vozes começaram a mudar. Pedidos, pressão, gritos. Pilatos tentou criar saída. Existia um costume: soltar um prisioneiro. 2 nomes apareceram: Jesus e Barrabás, um homem conhecido por violência. A pergunta foi feita: "Quem vocês querem?" Silêncio. Expectativa. E então vieram os gritos. Barrabás. Imagine ouvir isso. Escolheram libertar alguém culpado e condenar alguém inocente. Quando a aprovação sã, talvez uma das cenas mais humanas da história esteja aqui. Porque a multidão é instável. Celebra hoje, esquece amanhã, aplaude agora, abandona depois. Jesus sabia disso. Por isso nunca construiu sua identidade sobre a aprovação. Existe uma lição poderosa aqui. Quando construímos valor apenas no que os outros dizem, vivemos vulneráveis. Pilatos perguntou outra vez: "O que farei com Jesus?" E os gritos aumentaram. "Crucifica!" De novo, mais alto. "Crucifica!" Imagine ouvir isso vindo de pessoas que dias antes celebravam. E ainda assim, Jesus permaneceu, sem devolver, sem fugir, sem desistir. Pilatos tentou conversar. Perguntou: "Você não vai responder?" Porque normalmente inocentes tentam provar inocência. Mas Jesus permaneceu. Existe um tipo de força que não precisa vencer discussões, porque já conhece seu propósito. A sentença. Pilatos tomou água. Lavou as mãos. Tentou se afastar da responsabilidade. Mas decisões sempre deixam marcas. A sentença foi dada. Jesus seria crucificado. Silêncio. E naquele momento, o caminho ficou definitivo. O começo da dor física. Agora tudo muda. Até aqui havia dor emocional. Traição, solidão, humilhação. Agora começa o sofrimento físico. Jesus foi levado. Guardas, deboche, risos, crueldade. Colocaram um manto, uma coroa. Mas não era honra. Era zombaria. Uma coroa feita para ferir. Cada detalhe carregava ironia. Chamavam de rei, enquanto machucavam. O peso da coroa. A coroa pressionava. Feridas, sangue, silêncio. E existe algo profundo nisso. Aquele que veio servir, estava recebendo rejeição. Mesmo assim, continuava. O caminho começa. Então colocaram sobre ele o madeiro. E começaram a caminhar, passo por passo, sem pressa. Cada movimento carregava peso. Pessoas observando, algumas chorando, outras zombando, outras indiferentes. Como sempre acontece, diante da dor, cada pessoa reage de um jeito. O início da via dolorosa. Jesus começou a andar. Mas o corpo já estava exausto. Noite sem dormir, estresse, pressão, sofrimento. O peso aumentava.
E pela primeira vez, vemos algo que muitos esquecem. Jesus tropeçou. Isso importa, porque às vezes imaginamos força como ausência de queda. Mas existe outro tipo de força. Continuar. Uma ajuda inesperada a um homem foi chamado. Alguém comum, sem imaginar, sem planejar, recebeu parte do peso, carregou junto. Talvez tenha saído de casa esperando um dia normal. E terminou entrando na maior história da humanidade. Porque às vezes as pessoas não percebem. Pequenos atos entram para sempre na vida de alguém. O encontro com as mulheres no caminho, algumas choravam. Jesus olhou. Mesmo naquele estado, continuava olhando para os outros. Continuava pensando além da própria dor. Quem consegue amar assim? Encerramento da parte 4. O caminho está quase completo. A cruz está próxima. O monte já pode ser visto. E muito em breve, Jesus começará a dizer palavras que atravessariam séculos. Palavras pronunciadas entre sofrimento e amor. Na próxima parte, chegaremos ao momento central. Os pregos, o silêncio. E as palavras que mudaram o mundo. Continua na parte 5. Me conta, você está gostando da nossa série? Te espero na próxima parte. Estamos chegando ao fim.